Bora, 7 horas em ponto. Cheguei, minha gente. Começar esse momento de jornada, de devocional. Meu Deus. Oh, meu Pai, que dia esperado. Estava ansiosa para encontrar vocês aqui. Muito feliz. Seja bem-vindo, você que está aqui comigo no ao vivo. E para você que está vendo pelo YouTube também, que o Senhor te abençoe. Você fez a melhor decisão de estar nessa jornada de 40 dias junto com o jejum, tá? O jejum, ele vai te ajudar a permanecer nesse propósito. Então fique firme, não abra mão. Vai ser incrível essa jornada desse ano de 2025. Para quem ainda não me conhece, é a primeira vez que está vendo essa live, eu me chamo Thalita Mendonça, já estou aqui em live, né? Vai fazer 4 anos, trazendo sempre uma palavra na área da libertação, da cura, da batalha espiritual. E agora a gente também, já é o 2º ano que a gente faz essa jornada aqui com vocês, né? Ao vivo, então seja muito bem-vindo, tá? A esse lugar. Jesus, olha quem já está aqui comigo. Juliana, Jaque, Thelma, transborde comigo. Eita glória. Deixa eu colocar você aqui, Juliana. Que Deus abençoe a vida de vocês, gente. É muito bom recebê-los aqui. Saber que nós temos fome, né? Fome de Deus. Então tá aí, ó, nosso primeiro dia da glória de Deus. Vou colocar você aqui, Juliana. Cheira esse lugar. Bom dia, Jaque. Que bom vocês estão aqui. Irmã Vera tá aí também. Gente, eu tô muito empolgada de começar. Tava escutando, né? A palavra. E anotei alguns pontos aqui muito importantes. E eu tava aqui meditando no seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem assuntos, né, diversos. Mas eu sei que muitas vezes a gente lê ou vai para a igreja e só observa passagens bíblicas ou textos bíblicos que falam com a gente para nossa necessidade, né? Para nossa necessidade, para nossa dor. Então a maioria das igrejas, e às vezes não é porque eles fazem de propósito, mas só vai trazer mensagens para que você possa sair dali, sua alma saia dali com a resposta, né? Com a palavra rema, e tá tudo bem. Só que a Bíblia, ela é um tesouro e ela tem muitos códigos espirituais. E eu pedi ao Espírito Santo que ele pudesse me lembrar de muitos estudos que eu fiz sobre códigos espirituais que estão na Bíblia, tá? Para que eu possa ir passando para vocês durante essa jornada. Então vem com o coração aberto, olha, vai fazer assim a tua mente, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas não se desespere, você vai atrás de aprofundar esse assunto. Por quê? Porque aqui não tem como eu aprofundar. Eu vou aprofundar esses assuntos durante o ano em mentorias, porque lá eu posso abrir e falar tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu tô vendo, tá? Mas eu vou tocar em alguns pontos assim, chamar a tua atenção para alguns detalhes da Bíblia, para você refletir. Quem está entendendo isso? Amém? Vocês vêm comigo? Deus abençoe pastora Vera, Roseli. Então, a mente da gente vai fazer um pouco assim, em alguns pontos que eu vou tocar, tá? Que a gente vai lendo a Bíblia aqui e eu vou falar para vocês. Então, se permita a ir um pouco mais além. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso na minha igreja. Não vai falar, porque a igreja, ela tem
ela tem uma missão, né, de trazer o evangelho, de pregar a palavra de Deus, no sentido de te evangelizar, de trazer uma palavra de conforto. Estudos à parte, você vai atrás para buscar, entende? Quem está entendendo isso? Estudos à parte, você que vai buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Então, eu, na minha sede de conhecimento, de busca por Deus, de entender as coisas da Bíblia, sobretudo esse chamado, né, que Deus me trouxe para ensinar na área de libertação, de cura, eu fui atrás de conhecimentos bíblicos que muitas vezes eu não ouvia, né? Nasci num lar cristão. Muitas vezes eu não ouvia determinadas palavras, determinados assuntos na Bíblia, mas está tudo aqui. O que diz lá em Timóteo? 1 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura. Então a gente não pode dizer isso aqui não, isso aqui não serve para mim. É toda. Divinamente inspirada por Deus. E diz assim, e ela é apta para ensinar, para corrigir, e vai embora. Então, nós estamos diante de um livro que é extremamente poderoso. Queira a gente ou não entender isso, ou não saber, mas ele tem poder por causa do que está aqui e por causa de quem inspirou essas pessoas para escrever, que foi o Espírito Santo. Então, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, para repreender, tá? Para exortar. Então, tá aqui, tá tudo aqui. Então, aleluia, Pai do Senhor, Maria Amélia. Quem estava comigo aqui ontem no primeiro dia da mentoria, depois coloca aí como é que foi para você. Gente, foi tremendo ontem também. Né? Lá na mentoria a gente pode trazer assuntos mais profundos que eu não posso falar aqui. Né? A gente sabe que a gente vive num tempo onde existe sim uma perseguição, então a gente precisa estar atento, porque o evangelho vai ser pregado. E se você tem fome de Deus, se você tem fome de conhecimento, você vem para a mentoria, tá? Nós vamos abrir, já tem uma lista de espera aqui na minha bio, você pode entrar. Ó, foi maravilhoso. Né, Rose? Você entra na lista de espera para você entrar na próxima turma, tá? E a gente sempre vai trazer assuntos bem profundos. Então vamos lá, deixa eu fazer uma oração nesse momento. Hoje nós também estamos começando o nosso tempo de jejum. Eu quero apresentar o seu pedido, né? A sua folha aí, ó. Cadê quem tá com a folha aí? Vai levantar, né? Do seu jejum. E vamos agora apresentar o Senhor. Mesmo se você vai começar meio-dia, se você vai começar à tarde, nós já vamos orar junto aqui para abrir esse tempo, tá? Vamos lá então. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, esse momento nas tuas mãos. Oh Deus, nós sabemos que tu é fiel, Pai. Nós vamos, nesse momento, Pai, entrar nessa dimensão espiritual. Esse lugar da onde nós viemos, Pai. E onde nós nos conectamos através da oração. Eu quero apresentar agora, Senhor, todos que estão comigo aqui, conectados, que estão nesse propósito de jejum, de 40 dias dessa jornada. Pai, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor conhece todas as coisas. Eu quero apresentar quem está aqui comigo, Senhor, no Instagram e quem vai entrar pelo YouTube. Da mesma forma, Senhor. Alcança agora e, Pai, sustenta ele, sustenta ela durante esse período, Senhor. E se revela de uma forma sobrenatural. Mostra o seu poder, mostra o seu poderio. Destrava, Senhor, aquilo que está travado. Liberta. Senhor, dá livramento. E que ela possa crescer, que ele possa crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Que ele possa experimentar, que ela possa experimentar, Senhor, algo que ela nunca viveu, que ele nunca viveu. Um crescimento espiritual, Pai, profundo. Assim, Senhor, eu abro agora, nesse dia 7, Senhor, de janeiro de 2025. Nós abrimos, Senhor, esse portal agora. E entramos nele, Senhor, para, Senhor, vivermos essa experiência contigo.
Revela-se a nós, Pai. Sustenta cada um de nós durante esse período, Pai. Todo propósito que nós colocamos dentro dessa folha, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver eles, para poder sentirmos cada vez mais a Tua presença. Que haja muito testemunho, Senhor, durante esses 40 dias. Que todos possamos anotar, Senhor, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Diga amém. Diga amém aí para você confirmar aquilo que você está vivendo aqui. Queridas, queridos, o primeiro capítulo, o nosso combinado é lermos 7 capítulos por dia. E eu trazer aqui para vocês uma reflexão, né? Um parecer do que a gente tá lendo nesses 7 capítulos. Você pode ler, como você pode ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Amém, amém. A fé vem pelo ouvir. E abra sua Bíblia aí, nesse momento. Se você ainda não leu, você pode agora, junto comigo, fazer essas observações, né? Não vou ler tudo, porque a gente já leu. Quando a gente, como eu falei para vocês, se permita a conhecer outros pontos da Bíblia, além daquilo que somente a gente busca para nos satisfazer. Mas olhar a Bíblia como um todo, porque tem muitos códigos na Bíblia que eles são espirituais, e somente aqueles que buscam, Deus se revela a ele. Tinha momentos que Jesus falava parábolas e a multidão não entendia o que Jesus estava falando. Aí Jesus chamava os seus discípulos à parte e falava assim, a vocês eu vou revelar. Então tem coisa na Bíblia que Deus não revela para todos. Aquele que tem fome e sede, o Senhor revela. Então vem comigo. Glória a Deus. Nós estamos juntos. Paz, querida. Doralice. Vamos lá. No princípio. Então o primeiro capítulo, né, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu trouxe aqui um resumo. Eu quero te chamar a atenção para detalhes. Quando a Bíblia fala assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia fala no princípio, o que você entende? Você pode ir interagindo aqui comigo também. Houve um início de uma criação, mas Deus já existia antes do princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a criação celestial, anjos, serafins, querubins, o anjo de luz, todos eles já foram criados, já existiam. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E ele começou a manifestar, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está mostrando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Então olha como a Trindade já existia desde o início. E ele começou pela sua palavra a dizer, haja. No mundo espiritual, por isso que eu falei, quem ouviu aqui desde o início, eu vou sempre liberar aqui uma palavra além daquilo que vocês já ouviram, tá? Para vocês pensarem. E se quiserem, se aprofunda nesse assunto, tá? No mundo espiritual, as coisas funcionam através do que você fala. Eu tô na Terra e o mundo espiritual que existe em volta de nós, que é maior, porque Deus criou no princípio esse lugar pra gente habitar. Por que Deus criou os céus e a terra pra gente? Porque ele tinha intenção, e já estava nos seus planejamentos, criar o homem. Criar o homem e a mulher. Então ele criou um local, né, para eles habitarem. Então, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele forma o homem, a sua imagem, a semelhança, estabelece o jardim como um lugar de comunhão, provisão. Deus instituiu o casamento como a união entre o homem e a mulher. Tudo isso no capítulo 1 e 2. Acontece o momento da criação. Então, quando eu não falo aqui, quando eu escondo,
quando eu não declaro palavras, eu deixo de ser abençoada. Os benefícios já estão na cruz do Calvário, né? Já estou adiantando. Todos estão lá. Mas se eu não falar, se eu não pedir, se eu não bater, não funciona. Eu preciso manifestar aqui da terra o meu desejo, para que possa ser acionado o poder de Deus. Quem está entendendo isso? Por isso que a gente fala a importância de você declarar. Mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja acontecendo, mas eu declaro no nome de Jesus. Eu ordeno no nome de Jesus. Quem me acompanha sabe o que eu falo. No nome de Jesus. Eu que tenho que falar, eu que estou na terra. E eu preciso usar o nome que é sobre todo nome. Poderoso. Você vê Jesus conversando com pessoas e arrancando, né, de forma estratégica, que ela fale, que ele fale. A sua fé te curou. Entendeu? Você pediu, você falou. Então, por quê? Porque olha o que o texto diz. Então disse Deus, haja luz. Ele falou. Então nas regiões celestiais ficam as nossas palavras lá, as nossas orações, aquilo que a gente falou. Por isso que no momento que a gente faz um mapeamento, né, espiritual, e a gente vai cancelando palavras de maldição no nome de Jesus. Tá? O poder da cruz, através de Jesus, já fez tudo isso. Sim, mas não é automático. Eu vou atrás do benefício. Eu preciso reparar o meu erro. Eu preciso reparar aquilo que eu falei. Então eu falei aqui para vocês no início que eu vou aprofundar em alguns pontos para você refletir, tá? Então Deus é o Criador intencional. Cada detalhe da criação revela seu poder e amor. A humanidade é a coroa da criação, com o propósito de refletir a glória de Deus. Então, dentro do capítulo 1 e 2, nós vemos esse momento da criação de todos os animais, todos os firmamentos, estrela, céu, mar, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Grava isso, tá? E aí, entre essas criações, teve uma coroa, que é o homem e a mulher. Por que ele é diferente de toda a criação que Deus fez, animal e tudo mais? Porque Deus colocou dentro do homem o sopro de vida. O sopro do Espírito de Deus. Nós somos imagem e semelhança de um Deus poderoso. E aí, dentro dessa criação, Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem. E aí no capítulo 3, nós vemos que essa ordem foi desobedecida. Por quê? Porque antes da criação do mundo, Deus criou os seres celestiais, já tinha havido uma desobediência no céu. Né? Todo mundo sabe, estudando a Bíblia, que o diabo foi expulso do céu. Ele era um anjo de luz, se corrompeu, porque eles também têm livre-arbítrio, como eu e você, e eles se corromperam. E Deus falou, olha, não coma. Deus deu uma ordem, não faça tal coisa, essa árvore que vocês não tocam, porque é a árvore do conhecimento do bem e mal. Simplesmente para o homem e a mulher ter cuidado na obediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer desse fruto proibido. No versículo 15, vamos lá, de Gênesis 3, deixa eu destacar algo aqui. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou. Então preste atenção, qual foi o pecado? Foi desobediência, não foi comer a árvore, o fruto da árvore. Desobedecer uma ordem de Deus. Tá? Desobediência. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, o homem e a mulher viviam num paraíso que era o tempo da inocência. Não tinha maldade, eles estavam nus. Era um corpo glorificado, um corpo abençoado. Não tinha doenças. Não tinha nada disso. E Deus dá uma ordem, tá? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então aqui dá uma pregação, né? Aqui dá um aprofundamento muito grande. Mas eu quero destacar algo aqui, que é: não é bom. De toda a criação que Deus fez, ele diz, e quando ele terminou, ele viu que era bom, ele viu que era bom, ele viu que era bom, ele viu que era bom. Tava lá, tudo que Deus fez. Quando chega no homem e da mulher, na questão do relacionamento, né? Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem vive só. Então Deus está falando de relacionamento ali, né? De estar junto com pessoas. Então Deus não te fez para você ficar isolado. Quando se aplica, né, a alguém que está casado, não é bom que você fica só. Você quer casar? Isso é bom, é de Deus. Agora, se você acha que você não quer casar, não deu, enfim, mas não se isole, né? Esteja próximo de pessoas, porque não é bom que o homem esteja só. E Deus fala aqui em alguns capítulos, por conta da desobediência, Deus dá uma sentença, né, para Eva. Adão e Eva desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido, trazendo pecado e morte ao mundo. Eles tentaram se esconder, mas Deus busca restaurá-lo com promessa de um Salvador. O pecado rompeu a comunhão com Deus, mas ele já tinha um plano de redenção. A vergonha e o medo nos afastam, mas o amor de Deus nos chama de volta. Então vamos lá. Deus, ele dá uma sentença aqui que eu quero destacar para a mulher, né? Ele fala assim: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dor você dará à luz. Isso aqui é interessante para a gente entender. Ó, aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Aumentarei, multiplicarei. Isso quer dizer o quê? Que já existiam filhos. Já tinha criação, né? A multiplicação. Porque Deus deu uma ordem: multiplicai, enchei a terra. A partir daquele momento, começou uma sentença e a dor veio. Só quem teve filho, sobretudo de parto natural, sabe que dor que é isso, né? Mas Deus também trouxe a graça. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Aumentarei muito o seu sofrimento. E aqui também tem um ponto. Eu falei aqui no início, quem chegou agora, que eu vou falar alguns códigos, algumas coisas que talvez você nunca observou, porque a Bíblia é um livro espiritual. E a Bíblia fala lá em 1 Timóteo que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a orientação, para a exortação. Então, eu vou destacar alguns pontos que os aprofundamentos desses assuntos eu não vou poder fazer aqui, mas é para você pensar, para você pesquisar. E muito deles eu vou trazer em mentorias que eu vou fazer, tá? Então, olha aqui, ó. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. O que você entende com isso? Uma mulher, quando ela casa, pode ser o casamento que for, a relação que ela tiver, o homem ou a mulher. Existe um desejo que Deus colocou na mulher pelo homem, que só o homem pode suprir na terra, nesse desejo, no casamento. Olha o que o texto diz: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará.
Já viu aquelas relações que a gente vê assim, que não é casamento, né? Mas de repente a pessoa, você vê que a pessoa passou por uma experiência ruim ali, mas ela volta de novo, ela volta de novo. Ele volta de novo, ele volta. Ela volta. Sobretudo a maioria é mulher. Né? Porque aquele desejo está lá dentro dela. Por isso que Deus, e a gente vai falar mais na frente, não sou eu, é a palavra, abomina o divórcio. Porque ainda que você separe, mas aquele desejo fica lá. Gente, é sentença de Deus. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então vai se preparando aí, tem muita coisa pra gente falar aqui. Ô Thalita, o que é que eu faço aí? Dentro do capítulo 3, né, o resumo que eu trouxe. A orientação é a reflexão. Confesse seus erros a Deus. Confie em sua graça restaurada. Em situações de culpa, lembre-se de que Deus oferece perdão. Eu estou aqui na internet há algum tempo já, trazendo esse conhecimento para vocês do arrependimento, da confissão. Hoje, pela graça que nos foi dada através de Jesus Cristo, somente, você não precisa fazer nada. É arrepender-se. Deus, eu reconheço que isso aqui foi um pecado. Eu reconheço que essa situação aqui está infringindo uma lei de Deus. Eu pequei na minha ignorância, mas eu infringi uma lei, independente se eu sabia ou não. Eu reconheço isso. E eu peço perdão. E me arrependo. Pronto. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. É só isso que a gente precisa fazer. É mudar a sua atitude daí pra frente. Mas eu sei que para chegar nesse lugar de arrependimento, para chegar nesse lugar de confissão, é uma caminhada. Dura, muitas das vezes. Mas por isso que eu tô aqui. Para te conduzir a esse lugar, para te ajudar. Aquela coisa que você nunca falou para ninguém, nunca confessou, tá ali guardada. E eu falei aqui no início, quem tá comigo aqui desde o início da live, que o mundo espiritual funciona através daquilo que você aciona. Eu aciono o poder de Deus aqui na Terra. Através daquilo que eu falo, que eu sinto, que eu expresso. Como que os demônios sabem o que eu estou pensando? Pelas minhas atitudes. Ele sonda, fica ali olhando. Ele não é onisciente. Mas ele já conhece o homem e a humanidade. Né? Eva estava no jardim. E ele ficou ali, observando. Ofereceu a ela. Então, se a gente entender que houve uma queda na sua vida por algo que você reconhece que foi um desvio da lei de Deus, né? Um desvio daquilo que Deus fala pra gente, porque, como eu disse desde o início, toda a Escritura foi inspirada por Deus. E ela é apta para nos ensinar e para corrigir. Quando eu entendo isso, eu vou entender que cada ponto da Bíblia é importante no mundo espiritual, tá? Então, confesse. Aí a gente vai para o capítulo 3 e 4. Hoje a gente está fazendo um resumo dos 7 primeiros capítulos. A gente vai para o capítulo 3 e 4 e o que tem lá? Caim mata Abel. Aí, gente, a serpente, né, entrou, aquela história toda, né? Ao ouvir a voz do Senhor Deus, eles se esconderam, já falei sobre isso. E agora a gente vai pro 4. O 4, a gente vê aqui o primeiro, depois que o homem, né, foi expulso do jardim, por conta da sentença que Deus deu. Então, Adão agora teve outras relação com Eva e começou a ter filhos a partir desse momento da queda também. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelha, Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Preste atenção, Caim trouxe ao fim de um tempo, ou seja, depois que passou a colheita, quando ele foi resolver os problemas da vida dele, pagar todo mundo que tinha que pagar, ele foi oferecer ao Senhor, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, olha, não foi só da oferta, de Caim e de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse. Então nesse momento aqui, eu também quero destacar algo, né? O nosso semblante, né? Ontem eu estava falando isso também na mentoria, sobre feridas na alma. A gente demonstra, através do nosso corpo, o nosso corpo fala aquilo que a gente não está gostando, né? E Deus chega para Caim e fala assim: Caim, por que o seu rosto desconfigurou? Por que você está com raiva? Se você fizesse o que era justo, o que era certo, o que era bom, você não seria aceito? Aí Deus fala algo para ele que eu quero despertar aqui você. Fala assim, ó, toma cuidado, porque o pecado está batendo na tua porta. Cabe a você. É sério isso, olha. Deixa eu ler aqui para você ver. Fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Você que tem que dominar. Então, quando a gente peca, quando a gente está com raiva, quando a gente está irado, quando a gente guarda uma mágoa, quando a gente não perdoa, Deus já falou aqui na sua palavra, ó, o pecado está na tua porta. Então ele vai, cada dia que eu jogo, por isso que a Bíblia fala assim, não se põe o sol sobre a sua ira, ou seja, não deixa para amanhã, resolve isso logo. Então as feridas na alma, elas vão tomando volume conforme vai se acumulando, né? É uma situação ali, uma situação lá, foi um abuso aqui, foi uma violência ali, foi uma paternidade mal resolvida, foi uma... E vai indo, vai guardando, vou guardando aquilo. Quem que tá dominando isso aí? Quem que tá fazendo você manter essa raiva e essa ira? Não é o Espírito Santo, não é Deus. A sua alma está alimentando e os demônios estão aproveitando. É onde as pessoas vão fazendo loucuras, vão desobedecendo a palavra de Deus, não ouvem mais o que Deus tem a dizer e elas vão alimentando o desejo da sua carne. O que aconteceu com Caim? Olha aqui. Mas se não fizer o que é certo, o pecado vai te dominar. Caim, então, vai para o campo e ele fez o que ele tinha que fazer, porque a sua carne, a sua alma dominou e os demônios aproveitaram, né? E ele mata o seu irmão. Então a gente vê aqui que Caim mata Abel por inveja, mostrando como o pecado afeta o relacionamento humano. Deus confronta Caim e ainda assim demonstra misericórdia para ele. Quando você leu, você viu o que Deus falou, porque ele ia ser fugitivo. Olha o que a Bíblia fala. Você será fugitivo na terra. O que isso mostra pra gente? A pessoa que guarda coisas e ela não consegue falar, ela fica como um fugitivo, ela foge. Foge de um, foge de outro. Ah, essa igreja aqui não tá bom pra mim. Ela vai pra outra igreja. Ah, esse lugar aqui, esse trabalho não tá bom pra mim. Por quê? Ela tá com situações guardadas. Ela precisa resolver. Feridas. Muitas vezes de rejeição, de abandono, de traição. E foi acumulando e não resolveu. Isso precisa ser resolvido. Olha o que diz mais a Bíblia. A inveja e o ódio nascem de um coração distante de Deus. Mas mesmo em nossa desobediência, Ele estende a sua misericórdia.
Não tem como, gente, habitar o Espírito Santo e o outro espírito ali. Se tem ódio no coração, se tem raiva, se tem falta de perdão, vai ter que resolver isso para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Então, esses 40 dias vai ser para você apresentar a Deus tudo isso. E essa resistência. E perdendo força, né? O jejum te ajuda nessa parte. Então, examine o seu coração por sentimentos de inveja ou amargura. Resolve conflitos antes deles crescerem. Escolha amar e servir mesmo em situações difíceis. E a Bíblia diz que no final desse texto do capítulo 4, que nesta época, né, começou a invocar o nome do Senhor. Olha. Ó. Eles começaram. Foi nessa época, no final do capítulo 4, dá uma lida aí, ó. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha quanto tempo eles estavam fora. E agora o capítulo 5, vamos também resumir ele rapidamente, quero destacar que em Gênesis 5 apresenta a genealogia de Adão, né? Vem falando aí, Adão viveu 930 anos. Depois ele gerou Noé, destacando a longevidade dos antigos, né? Quanto tempo foi vivendo, né, a humanidade. Porque enche a terra, né, gente? Ter filhos. Mas Deus observou algo. Tá no versículo 2, diz assim, ó. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou, lhe deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou filhas, vai falando aqui, vai falando a genealogia de cada um, o tempo que eles viveram, né? Noé, 500 anos. Só que a Bíblia diz que Deus começou a ver a maldade desse povo. Começaram a se multiplicar. E aí Deus reduziu o tempo de vida para 120 anos. Hoje o homem pode chegar a 120 anos, Thalita? Pode, é bíblico. Ele pode chegar, tá? Então Deus foi reduzindo, porque muito pecado, muita desobediência. Esse homem não pode viver tanto tempo assim. Já pensou? Imagina as maldades que você vê hoje. A pessoa vivendo aí 500 anos. Entende? Depois que gerou Noé, Lameque viveu 500 anos. Todos os dias aí foram falando. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. E aí a gente entra aqui no 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Aí é que eu falei para vocês aqui no início, que eu vou falar coisas aqui que talvez você nunca observou. Porque dentro da igreja, muitas vezes, ou até mesmo no nosso cotidiano como cristão, a gente foca em palavras que vai trazer, assim, uma resposta de Deus para nossa alma, né? Eu preciso que Deus me responda em determinada situação, na minha vida eclesiástica, enfim. Nem sempre você vai ouvir nos púlpitos pregações com alguns tópicos que eu vou falar aqui para você. Mas você tem que ir buscar o conhecimento. Quando chega aqui, abre a tua Bíblia aí no capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Então a gente já sabe que estava tendo corrupção, o diabo já estava na terra agindo com seus 1/3 dos anjos que caíram no céu. E por aí vai. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas... Eu não posso aprofundar nisso aqui, tá? Mas vocês vão ouvir aqui. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que aconteceu aqui? Alguns teólogos, historiadores, tá? História,
dizem que esses filhos de Deus aqui foram os homens, os anjos caídos, tá? Foi os anjos caídos que começaram a ter relações com as filhas dos homens. Aí você vai buscar estudo sobre isso, porque tem, tá? Deus começou a ver aquilo ali. Se você parar para pensar hoje, quem já foi de outras religiões espíritas, sabe que muitas vezes o tal, eu não posso falar os nomes aqui para não ser derrubado, né? Mas dentro das mentorias, quando a gente for falar sobre esses temas, a gente vai aprofundar. Eu posso falar mais abertamente. Dentro de algumas religiões, quando você serve fielmente aquela entidade, aquela situação, ele pede filhos para ele. Quem já foi de lá sabe que disso, né? Uma vez eu atendi uma irmã, ela falou assim para mim, Thalita, na libertação. Eu era da religião espírita X e fui criada lá, né? Fui criada ali. E eu queria muito ter filhos, né? Eu queria muito ter filhos. E aí a entidade tal falou pra mim assim: eu vou te dar filhos, mas você vai me dar eles pra mim. Você consagrar eles pra mim. E aí abaixou lá tal e deu uns negócios pra ela. Outras pessoas têm relação com a pessoa manifesta. E teve os filhos. E ainda bota o nome dos filhos com o nome de pessoas também. Então o que é isso, gente? É um casamento espiritual. É uma relação espiritual. Então a gente vê aqui na Bíblia que a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais agradavam. E Deus abominou isso, tá? Então se aprofunda nesse assunto, que é interessante da gente saber. Então naquele tempo havia gigantes na terra. Presta atenção. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome e na antiguidade. Havia um gigante na terra. Lembra de Davi? Quem que Davi lutou? O que a Bíblia fala? Interessante, né? Então, é para você pensar, é para você abrir sua mente aí, tá? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves. Deus vai acabar com tudo. Aqui é o juízo. Outra coisa que eu quero despertar para você. Quando a humanidade está diferente no dia de hoje? Não. Quando a humanidade chega num ponto de degradação, de tempos em tempos, Deus manda juízo na terra. Nós passamos por uma recentemente. Porque muita coisa a gente não tem noção do que está acontecendo, gente. Tá? Então, Deus falou: eu vou destruir não apenas as pessoas, mas os animais. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, nesse capítulo aqui, ele é bem rico de coisas, de informação para você pensar, tá? Ó, em Gênesis 5 e 6, a obediência de Noé em meio a uma geração corrompida nos lembra que é possível viver para Deus, mesmo quando tudo ao redor parece estar em decadência. O que Deus quer nos chamar nesse tempo, gente? Nós que somos a geração desse tempo. Uma vida de consagração. Mesmo que tudo ao teu redor tá parecendo assim, que vai desabar. Mas Deus tem compromisso com você, que se alinha à vontade dele. É isso que a Bíblia está falando.
Olha, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então não espere que as pessoas vão vir fazer jejum com você, vão fazer tempo de devocional. Se você teve o toque do Espírito Santo para fazer isso, faça você. Porque você vai se levantar no momento da adversidade, no momento dos juízos, você vai estar pronto, preparado. E até para ajudar os da sua casa, da sua família. Mas não espera que eles vão falar, Jesus já veio, não precisa mais disso, e parará, aquela conversa. De quem não quer compromisso com nada. Que está enchendo a barriga de comida, só quer comer. Não está nem aí para o corpo, para a alma. Então, Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. De vez em quando vem o juízo de Deus aí. Você não vê aí? Recentemente, nas mídias que você viu na virada do ano, uma certa figura, né, pública, nos palcos, né, da vida aí. O que é aquilo ali, gente? Pra que aquele negócio, aquelas danças eróticas, aquelas letras de música chamando e falando um monte de pornografia? Pra que aquilo ali? Degradação da humanidade. Isso ali é a ponta do iceberg que a gente vê. Deus está vendo tudo. Quem viu? Quem sabe? Vocês não viram? Então aqui dali é a ponta do iceberg. Deus falou assim, Noé, faça uma arca de tábua. Eis que destruirei juntamente com a terra. Você está construindo a sua arca. O que é a arca? O teu relacionamento com Deus. É a arca. A sua vida de jejum, de oração, de se afastar do mal, de amar a lei do Senhor, de cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua alma. Você está construindo uma arca. Amém? Você pode dar glória a Deus? Exatamente, Jaque. É a degradação. É uma amostra grátis para a gente ver como é que está o fundo disso. O pano de fundo. Tá? Então, tu acha que Deus não vê isso? Vê. Ele vai dando tempo para que o homem se arrependa. Mas de tempo em tempo vem um juízo na terra. Deus renova. Tá? É pra gente se desesperar? Não, é pra você fazer como Noé. Constrói a sua arca. Seja como Noé. Permanecendo justo, íntegro, mesmo que isso significa ir contra a corrente. Por exemplo, escolha fazer o que é certo no trabalho, na escola, na família, na igreja, mesmo que outras pessoas não estejam fazendo, né? Você está ali procurando se alinhar com as coisas de Deus. Pronto. Deus é fiel. Se você tiver que passar pela tribulação como a gente passou aí pela PAN, né? Na PAN 19, a gente passa. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Você tem relacionamento com Deus. Você tem vida diária de oração, de jejum. E você vai segurar na mão dele. Se Deus tiver que levar, amém, a gente vai para a glória viver com Jesus lá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas você não vai entrar em pânico, em desespero. O Senhor vai ser com você. Para finalizar, gente, todos foram exterminados da terra. Porque Deus falou assim para Noé: você é o único, lá no capítulo 7. Então, o Senhor disse a Noé: entra na arca. Deus está falando para você através desse versículo: entra na arca.
Entra nessa arca de 40 dias. Entra nessa jornada com a gente. 40 dias de jejum e devocional. Bora. O ano só está começando. E olha as notícias que vem aí. Entra na arca. Você e toda a sua família. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. No meio dessa geração. Deus está falando para você. Você tem um coração quebrantado e contrito. Entra na arca. Se você ainda não veio para Jesus, se você ainda não decidiu por Cristo, eu falo para você nesse momento, vem, decida por Jesus. Não fica falando assim, amanhã eu vou, porque eu ainda estou preso na bebida, porque eu ainda estou preso no cigarro, ainda estou preso no vício. Vem como você está. Deus não rejeita você por causa disso. Ah, porque eu ainda estou numa situação, num caso assim. Vem. Jesus vai te dar graça, condição para você romper com o pecado. É nele. Vem como você está e ele vai trabalhar em você. Por quê? Porque na terra você precisa de uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é Jesus. Para poder te tirar da mão do valente. Tá? Do mais valente, vem o mais valente que é Jesus. Tudo funciona por legalidade. As coisas no reino de Deus não funcionam porque eu quero. Ah, eu acho que tem que ser assim. Não, é pelo que está escrito. É a lei de Deus. É igual a lei de... Vamos imaginar a lei humana da nossa aqui, né? A nossa lei da terra. Por exemplo, o Código de Trânsito. Né? Quem dirige, quem conhece, e a maioria de nós sabemos. Se você avança um sinal vermelho, o que está lá no Código de Trânsito? É avançar um sinal. Você vai ser punido com a infração gravíssima, mais de 180 o FIS, 7 pontos na carteira e por aí vai. Se você continuar infringindo essa lei, você vai perder a sua carteira. Ah, mas eu não conheci o Código de Trânsito. Independente se você conhece ou não, você vai receber a multa na sua casa. A mesma coisa é a lei de Deus, eu conhecendo ou não, já está aqui estabelecida. Por isso ele chama a gente a esse lugar, tá? Então, toda a sua família, ele falou, entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então volte para Jesus, faz uma aliança com ele, independente do que você fez ou faz, e vai tratando. Nós que estamos já no Evangelho há algum tempo, nós também estamos em tratamento. Tem muita coisa ainda pendente, muita. Claro, outras mais difíceis foram largando, né, na nossa caminhada, mas tem gente que guarda ainda raiva, que guarda ainda falta de perdão, né? Tem gente que ainda é mentirosa, ela está trabalhando essa área. E por aí vai. Eu sei o que eu tô falando, tá? Então Deus te chama para você entrar na arca. Entra. Se você decidir por Jesus, você fala aí, ó. Escreve aqui no vídeo, embaixo do vídeo, ou você que tá comigo ao vivo vai falar assim, eu quero aceitar a Jesus, eu quero entrar na arca e aceitar a Jesus. Põe aí que no final eu vou estar orando por você, tá? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pronto. Então, gente, o dilúvio é um símbolo do julgamento de Deus, mas também de sua provisão para os justos. Preste atenção aqui, ó. Anote isso aí. O dilúvio é um símbolo do julgamento de Deus, mas também de sua provisão para os justos. A obediência fiel de Noé é um exemplo de confiança em Deus. Deus provê uma arca para você, Deus provê um tempo para você. Deus vai prover um escape para você, tá? Confie em Deus mesmo quando suas instruções parecem difíceis. Meu Deus, é muito difícil de seguir. Confia nele. Ou não faz sentido no momento, né? Por exemplo, seja fiel em seus compromissos espirituais, familiares, confiando que Deus está guiando seus passos. Eu vou indicar um filme aqui para você. Acredito que muitos de vocês já viram, mas alguns não. Anota aí. O nome do filme é O Mundo Depois de Nós. Quem puder, escreve aí para mim, Juliana ou Isabela, escreve o nome do filme, O Mundo Depois de Nós.
esse mundo, gente, esse filme é um alerta, tá? Vê ele com olhos espirituais. Não se engane. Muitas vezes a gente olha assim, filmes, né? Hollywood faz um monte de filmes de entretenimento, né? Viajam na maionese. Não. Os homens e mulheres que estão por ali por trás sabem de muita coisa, tá? Então os filmes têm uma certa relevância pra gente observar. Glória a Deus. Então, Deus é criador, soberano, digno de toda motivação. O pecado traz consequência, mas Deus é fiel para redimir. A conformidade e fé em Deus são recompensadas. Então, reserve o seu momento diário hoje para você orar. Põe no seu relógio lá, despertar meio-dia para eu orar, despertar 15 horas para orar. Estabeleça um horário do dia e vai, mesmo se você não tem palavras para orar. Vai naquele horário e começa a orar, dentro do seu jejum, tá? De 40 dias e do devocional. Estabeleça um dia, um horário do dia e coloque para você orar. Nós estamos aqui, nós temos uma sala de oração de guerra, onde todos os dias nós oramos às 18 horas. Se você ainda não faz parte, chama o nosso suporte e entra nessa sala para você estar orando conosco. Que Deus abençoe, esse foi o nosso primeiro dia. Eu louvo a Deus, pela vida de vocês. E eu quero orar para você que vai ver essa live e para você também que vai entregar sua vida a Jesus. Lá, já estou no barco juntamente com vocês. Glória! Aleluia, glória a Deus. Para você que vai ver essa live pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, você entender, Ele possa trazer mais esclarecimento ainda de tudo aquilo que falamos aqui. Eu vou fazer uma oração agora para você que vai decidir por Jesus, que vai ver essa live. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essa pessoa, assim, que está vendo essa live, seja ela daqui a um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. Senhor, eu entrego a vida dela ao Senhor Jesus agora. Ela está fazendo essa oração comigo. Eu entrego essa pessoa ao Senhor. Que o Senhor reveste ela de graça. Que o Senhor perdoa, Senhor, os seus pecados, Pai. Que o Senhor livra ela de todo mal, de toda influência maligna, negativa. Pai, que o inimigo perca a resistência, Senhor, sobre tudo aquilo que ela vem carregando. E que a partir de agora, Senhor, o nome dela seja escrito no livro da vida. Que ela seja ligada ao trono da tua graça. E que, Senhor, o Senhor se revela a ela de uma forma sobrenatural. Eu oro pela sua vida, pela sua família, que todos sejam alcançados por essa graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe você, vai na paz. E eu oro também no nome de Jesus para que você fique firme, que essa arca que está sendo preparada aqui junto comigo, nesses 40 dias, seja uma provisão do céu por tudo que a gente vai viver durante o ano de 2025. Em nome de Jesus, que você e toda a sua família seja alcançada pelo seu gesto, pela sua dedicação, pela sua devoção a Deus. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seus netos, bisnetos, toda a sua geração, toda a sua casa seja alcançada por essa arca. Porque a Bíblia diz que o Noé e sua família entrou na arca. Que a sua família também possa entrar na arca com você, através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória! Deus abençoe, gente, a sua vida, tá? Com glória. Glória a Deus. Amém? Isso. Tira um print aí, faz um print aí agora, me marca. Faz aí um print, me marca e fala, primeiro dia da jornada de jejum e oração. E chama mais gente, tá bom? Vamos compartilhar esse tempo precioso, né? Com as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Amém, amém. Deus abençoe Jaque, Miriam. Glória a Deus. Eliette, Doralice. Grande abraço para todos vocês. Tá? Senhor é bom, Senhor é bom.
Deus abençoe, Deus abençoe. Vou divulgar lá no Transborde. Isso! Traz as irmãs pra gente. Tem muita coisa para eu falar para vocês, muitos códigos. E conforme eu vou lendo, o Senhor vai me lembrando e eu vou anotando para liberar para vocês. Então vamos embora. Pastora Vera, um abraço, querida. Thelma, querida, um abraço, Thelma. Jaque, um abraço também. Deus abençoe. Entra sim, Eliette. A arca está aberta. Ainda dá tempo de entrar. Todos os dias. Amanhã a gente está aqui de novo. 7 horas da manhã. Beijo. Compartilha, tá? Compartilha essa live quando estiver lá no YouTube. Para outras pessoas. Se inscreva no canal. Porque é muito importante você se inscrever e também deixar lá o joinha pra gente poder. O YouTube vai vendo o engajamento e envia para outras pessoas. Beijo.